Glória a Deus. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque estamos na casa do nosso Deus, do nosso Pai. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede nesta noite de estar aqui, juntamente com os servos do Senhor Jesus, para mais um dia, mais uma noite, adorar a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. Quero cumprimentar os músicos, as irmãs que estão louvando, que estão dirigindo, todos que estão na casa do Senhor, com a bendita e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentar a nossa pastora Andréia, que está viajando juntamente com o pastor Ângelo, agradecer a Deus pela vida deles e dizer que estamos felizes porque temos alguém que mesmo de longe nos acompanha de perto, pelas redes sociais. Também quero cumprimentar todos os nossos irmãos que estão assistindo pelas redes, Em nome de Jesus, que Deus abençoe você que está aí no seu lar, culto de adoração ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar na minha vida e na tua vida nesta noite. Que eu e você e todos nós que estamos aqui possamos a trajetória. Louvado seja Deus. O Senhor me deu uma palavra, não sou, pregadora assim mas eu estudando e pedindo para o Senhor Jesus uma palavra. E Ele me deu algo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, uma palavra em Atos capítulo 27 e o verso de número 23, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, 27 e verso de número 23. Louvado seja Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todo contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu pedi ao Senhor uma palavra, tentando, algo que se encaixasse mais comigo, assim, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe para esta palavra. Sei que Ele é poderoso e está aqui nesta noite para ministrar no meu coração e no teu coração. Quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, com certeza está assistindo, Ela sempre assiste os cultos aqui da UFADPEL, e tenho certeza que ela está nos assistindo ali, nossa amada matriarca da família, que está sempre na oração ali, intercedendo, pelas vidas. Louvado seja Deus pela tua vida, mãe. E nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar esta palavra, que naquela ocasião ministrou para Paulo, porque estamos vivendo um tempo que precisamos ouvir a voz de Deus. Estamos vivendo um tempo que precisamos ouvir Deus ministrar em nós. E uma certa ocasião eu estava ali assistindo um culto juntamente com a minha mãe, pertinho da casa dela. Isto já faz mais ou menos uns 20 anos atrás. E naquela ocasião eu tinha, vontade muitas vezes de estar nos cultos e não podia porque viajava muito. E algumas vezes nós assistíamos muito culto ali, quando chegava sempre já ia direto ali na igreja com a mãe. E certo dia eu chego na igreja, o culto já tinha começado. E eu estava sentada no terceiro banco, ao lado da minha mãe,
Eu estava na direita, minha cunhada Lúcia estava do outro lado, né? E estava ali um pregador, o dirigente da congregação naquela época, eu acho que o Flávio era o dirigente. E eu estava ali falando com Deus, né, no banco, assistindo o culto, cultuando ao Senhor. E de repente, ele olhou para a mãe e não sabia meu nome direito e disse assim: eu quero que a tua filha, que está aí contigo, ela não saia do culto sem antes eu falar com ela. Mas de repente ele falou assim: não, eu quero que a tua filha se ponha de pé agora, que eu tenho um recado de Deus para ela. E ele disse assim: eu quero te dizer, irmã, que tu tens vindo na igreja, tem assistido os cultos, tem buscado a Deus e tem pedido muito para o Senhor falar contigo. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor manda eu te dizer, me orienta a te falar, que Ele já tem falado contigo, mas hoje Ele está ungindo teus ouvidos para você ouvir a voz do Espírito Santo. A partir de hoje, quando o Senhor tiver algo para falar, tu vai ouvir audivelmente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu quero te dizer para você nesta noite, você tem ouvido a voz de Deus? O mesmo Deus que está aqui, que falou com Paulo, que fala conosco, Ele está nesta hora ministrando através do Espírito Santo, tanto aqui na igreja como aí no teu lar. E eu passei com aquela palavra impregnada na minha vida, porque eu sei que ele era um servo de Deus e é um servo de Deus, e Deus sempre usou ele e confirmou as palavras a qual ele sempre entregou, orientado pelo Espírito Santo. Certo dia eu peguei uma lotação para vir no centro, e de repente tocou meu telefone, e era uma amiga minha, talvez ela esteja assistindo, irmã Mariângela. Ela disse assim: irmã, eu preciso de uma resposta, eu preciso que Deus te use para falar algo para mim agora. Eu estou com um problema muito sério, eu preciso de uma resposta. E naquela hora assim, eu olhei assim para mim, eu digo: como, Senhor? Eu não tem como. Jesus tem misericórdia de mim. E eu disse: eu estou no ônibus, quando eu chegar no centro eu te ligo. E naquela ocasião eu subi, cheguei no centro e disse assim: agora, Senhor, eu sou tua serva, mas eu não tenho esse poder, eu não sei. Como eu vou saber o que o Senhor vai fazer? Mas eu vou orar. E eu me dirigi a um local ali no centro, parei e falei com Deus. E o Espírito Santo de Deus me deu a resposta. E eu liguei de volta para ela. E eu disse: o Senhor está fazendo isto, Mariângela. E tu pode louvar o Senhor e falar aí para tua mãe. E naquele momento, enquanto eu estou dando a resposta para ela, o Senhor soluciona o problema. E eu pude saber que o Senhor tinha realmente ungido meus ouvidos. E eu pude ouvir a voz do Espírito Santo. E eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, que o mesmo Senhor da glória está nesta noite, em todos os lugares, ungindo cada ouvido para ouvir a voz dEle. Porque Ele fala, Ele anda, e Ele quer nesta noite contar comigo e contigo. Porque estamos vivendo num tempo a qual nós escutamos muitas vozes, vozes que clamam, vozes que choram, vozes que lamentam, vozes que perderam tantas coisas. E aqui eu vejo Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem de Deus, que estava em uma embarcação, com um destino, com um decreto, com um lugar para ser, talvez com muitos outros presos. A história de Paulo, conhecemos, né, a vida que ele levou diante dos homens da lei. Depois de ser um perseguidor, se tornou um perseguido. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus que estava ali, juntamente com Paulo, a ele a falar para aqueles homens, e muitos não davam crédito, muitos, né, não obedecê-lo, mas o Senhor é Deus que quando fala cumpre. Quando Ele usa um servo de Deus, a palavra do Senhor não volta atrás.
Ele é Deus que concretiza, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que fala. E Paulo tinha orientado que ficassem, que não fossem, porque a tempestade estava vindo, mas ninguém deu crédito a ele, porque acreditavam mesmo era no piloto, acreditavam naqueles que estavam realmente, com mais credibilidade diante daquela embarcação, dos tripulantes, porque eram os capitães, porque tinham, uma soberania sobre eles, sobre os outros. Mas ali Paulo tinha a palavra da verdade. Eu quero te dizer nesta noite, a palavra da verdade está contigo e que conhece o poder de Deus. A palavra do Senhor está comigo e com você, que tem autoridade do Espírito Santo de Deus em tua vida. Quando o Senhor te usar para falar algo, tenha a ousadia do Espírito Santo e não retenha aquilo que Deus ministrar no teu coração, porque Deus conta com aqueles que não se abalam, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor não se abalam. O mundo está se abalando diante do que está por vir, diante do que está acontecendo. Eu ouço pessoas que me ligam, pessoas que muitas vezes se desesperam diante de situações que estão vendo, rumores do que vai vir, do que vai acontecer. Mas eu te digo nesta noite, em nome de Jesus, é tempo de confiar no Senhor, é tempo de olhar para Ele, é tempo de se consagrar e ouvir a voz do Espírito Santo. Há tantas vozes que querem muitas vezes calar a voz do Espírito Santo, que querem dizer que aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando na tua vida não é. Mas se você tem comunhão com o Senhor, se você anda em sinceridade diante dEle, não tema. E o Senhor te levanta na terra, parece o Paulo, alguém que tem uma palavra de ânimo, alguém que tem uma palavra que Deus garante o que fala. Então, em nome de Jesus, não pare, erga a tua cabeça, não importa a situação que tem te sobrevindo, o Senhor é contigo. Ele está aqui para falar ao teu coração nesta noite e dizer: não temas, não temas, porque nenhum dos que estão embaixo da legalidade de Deus, nenhum daqueles que estão embaixo da tua oração, que tu tem coberto de oração, vão perecer, porque nós estamos na mão de um grande Deus. Nós estamos embaixo da sombra de um Deus onipotente. Então descansa o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu tenho presenciado quantas pessoas sendo assombradas por depressão, por opressão maligna, porque nós estamos vivendo num tempo de guerra, de batalha espiritual. E o Senhor Jesus sabia que no mundo nós teríamos esses momentos, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor já venceu aquilo que tu não venceria. Ele conhece as nossas fraquezas. E naquela ocasião, aqui Paulo, em pé em meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perca. Muitas pessoas não querem dar ouvido à palavra do Senhor e estão perdendo. Mas é preciso, em meio a perca, em meio a dores, que pessoas comecem a se converter, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele levantou os servos do Senhor neste tempo de tribulação, de angústia, para dar esperança para o povo. Porque depois que Paulo se levanta nesta palavra que lemos, ainda continuou dias escuros, dias difíceis. Nós lendo essa trajetória, que eles estavam naquele navio, naquela embarcação, eles enfrentaram esperançosos, sabendo que mesmo que o navio ia se perder, a vida deles seria poupada. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei por quem você está orando, eu não sei o que você tem chorado na presença de Deus e pedido a Ele, dizendo: Senhor guarda, Senhor livra. Ele tem compromisso com a tua oração. Nós estamos num tempo que nós queremos ver a nossa família salva. Nós não queremos ver nenhum fora da casa de Deus. E todos nós, eu creio assim, que temos pessoas que ainda queremos resgatar, queremos trazer para a presença de Deus. Mas é tempo de nós nos consagrarmos,
buscarmos mais da unção de Deus, buscar mais intimidade com o Espírito Santo, renunciar mais à carne, renunciar mais à nossa vontade, para podermos ouvir a voz do Espírito Santo. É tão bom quando nós ouvimos uma palavra de alguém que nos encoraja, que nos dá ânimo, que nos coloca muitas vezes, um pouco mais de fé em nossas vidas. Mas o Senhor quer que hoje eu e você se coloque nessa posição, porque o mundo está vivendo um desespero, Se tu começar a andar, tu tem os contatos, tu vê o quanto as pessoas estão assombradas. Há um espírito terrorista que aterroriza a mente, aonde as pessoas dentro de casa estão aprisionadas por medo do que pode vir de pior. E nós sabemos que nas mãos do Senhor nós estamos seguros. O pior para um servo de Deus seria a morte, mas a palavra do Senhor nos diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Tu não está nas mãos do inimigo que pode tirar a tua vida, porque só o Senhor tem esse poder. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, há muitos amigos, há muitos conhecidos que estão sendo acometidos por esta Covid, mas no nome do Senhor Jesus que nós temos orado, pedido ao Senhor que venha dar o livramento, que venha dar o escape, que venha passar e tirar todo efeito maligno, porque muitas vezes a enfermidade tem um poder até de trazer um tormento espiritual junto, mas quando nós oramos, o Senhor cancela aquele terror, aqueles pensamentos fictícios que o inimigo opõe para a gente tentar ter medo da situação e não vencer diante da dificuldade. Mas o Senhor tem nos levantado neste tempo para dizer: tem de bom ânimo, é tempo de vencer, é tempo de saltar as muralhas, é tempo de se posicionar em nome de Jesus. Porque aqui Paulo, se nós olharmos mais adiante, queriam até mesmo matar todos os presos. Ele seria um daqueles que seria morto, se esta era a vontade dos homens. Mas tinha um centurião, tinha alguém que não permitiu, porque sabia que a palavra do Senhor não cai por terra. Deus é fiel. Se Deus te prometeu algo, não fique desesperado, Ele tem o tempo certo de cumprir. E Deus cumpriu na vida de Paulo e também vai cumprir na vida de cada um de nós. Ele falou: nenhum vai se perder e nenhum se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho no verso de número 34, fala ali que era para eles comer. Paulo encorajava eles a comer, para que eles ficassem, preparados, Eles tinham que se alimentar. Mas hoje eu digo para você, é tempo de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Nós temos que ter ela impregnada em nossa alma, porque temos visto e ouvido tantas profecias, tantas coisas que a palavra do Senhor Jesus já tem nos alertado há anos e está se cumprindo. Então o que acontece de acordo com a palavra de Deus não é surpresa para cristão. Mas quem não conhece as Escrituras Sagradas, de repente está sendo aterrorizado, até mesmo por pessoas que não têm muitas vezes a palavra impregnada em si, e sim querem passar algo segundo a sua visão. Mas no nome de Jesus, nesta noite, eu te convido a se levantar no jejum, se levantar na oração, se levantar para congregar na igreja. Eu louvo a Deus quando vejo o povo de Deus na igreja. Eu me alegro cada vez que eu posso estar nos cultos, porque nem sempre eu posso estar todos os dias na igreja. Mas quando eu estou aqui, para mim é uma alegria, é um prazer, porque eu sei que quando nós entramos por esta porta, tem uma promessa de Deus se cumprindo em nossa vida. E o Senhor disse que na minha casa eu ordeno a bênção e a vida para sempre. Eu ordeno a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava estudando esta palavra, pedindo para o Senhor a sua misericórdia, para que o Senhor Jesus Cristo queria que eu trouxesse esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. E eu querendo trocar, e o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração.
Há muitas pessoas neste tempo, devido ao desespero da pandemia que veio, pessoas que não puderam sair, não puderam congregar, não puderam visitar seus parentes, não puderam fazer seus afazeres normal. O inimigo se prevaleceu dessa situação e tirou muitas vezes a alegria das pessoas estar na casa de Deus. E com isso, a enfermidade foi maior na alma, porque quem vem para a igreja, ele testemunha. Porque quando um cristão está na rua, o Senhor anda junto, porque a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E nós andando para a casa do Senhor, nós vemos mostrando Jesus com a nossa vida devocional, com a nossa vida que vai para a casa de Deus adorar a Ele, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades. É aqui que nós encontramos o refúgio, é aqui que nós encontramos o acalento para a nossa alma. E eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, porque me foi dito, aquilo que Deus tem falado, Ele cumpre. Eu quero te dizer nesta noite, há promessas de Deus para se cumprir na minha e na tua vida, e não há quem possa impedir. Deus está entrando neste momento, naquele difícil da tua família, naquele que parece que não tinha jeito, mas o teu Deus, o nosso Deus, Ele aceitou a minha e a tua oração, e nesta noite, não há demônio que possa segurar aqueles que nós estamos orando, porque Deus vai desalojar, o que está segurando os teus e os meus, aqueles que ainda não estão servindo ao Senhor conosco. Porque é tempo do Espírito Santo ter liberdade em nós, e nós orarmos com intensidade, com convicção, porque o Senhor está ouvindo, Ele está pronto para te ouvir. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querida irmã Maria, em nome de Jesus, eu quero te dizer nesta noite, Eide canta lamaste comanai. Continua, filha querida, fazendo a obra do Senhor. Continua no primeiro amor, aquele que o Senhor colocou na tua vida. Porque o Senhor tem te levantado na terra como profeta. Porque eu sou resultado de muitas profecias que você entregou para mim. E eu quero te dizer nesta noite, o Senhor tem escutado o teu choro, e o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração, que você falou com Ele e disse, Pai, é o meu tempo, e o Senhor te diz, agora é o tempo de tu fazer ainda mais para Ele, porque Ele está te dando vitória na tua saúde, na tua casa, na tua família. E nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus ministra algo nos teus ouvidos, que tu tem perguntado para Ele. Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te dizer nesta noite, prossiga ouvindo a voz do Espírito Santo, prossiga clamando a Ele em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quando eu estava orando pela madrugada, cheguei de Canguçu, nós tínhamos no culto à tarde, fizemos uma visita e estávamos em casa. À madrugada fui orar. Enquanto eu orava, falava para o Senhor Jesus sobre o culto de hoje. E falava para o Espírito Santo de Deus que acalmasse o meu coração e fizesse com que Ele pudesse ministrar aquilo que as pessoas precisassem ouvir. E eu querendo trocar a palavra, mas o Senhor não permitia. E eu dizia, Senhor, eu não entendo, mas eu quero te obedecer. Eu quero ficar com aquilo que o Espírito Santo queira falar. E enquanto eu orava, eu estava já um pouco cansado, Moisés tinha dormido. E eu estava ali, li a palavra do Senhor e fui orar. E de repente, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo, filha, eu preciso de um povo que se arrependa. Eu preciso de um povo que comece de volta a ter o primeiro amor. Que não olhe para os defeitos, que tenha os olhos do Espírito Santo. Eu preciso de um povo que tenha o amor que Paulo tinha. Paulo, ele era açoitado. Paulo, ele era prejudicado. Paulo, ele tinha
pessoas que não queriam que ele nem sobrevivesse, como era o caso aqui. Queriam que os presos, né, fossem todos jogados sem forma de salvação. Mas Paulo tinha o amor de Deus. E o Senhor dizia para mim nesta noite, nesta madrugada: é tempo de nós termos o amor de Deus genuíno, porque tem pessoas aprisionadas e precisam liberar perdão para ser curada, para ser sarada, para poder voltar para a casa do Senhor. Há muitas pessoas que nós conhecemos dentro da casa de Deus e que de repente saíram, mas porque estavam feridas, não conseguiram se curar e ficaram fora do plano de Deus, fora da vontade do Senhor. E nesta época o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: é tempo de perdoar, é tempo de deixar o Espírito Santo fazer uma limpeza completa. Não dá mais tempo de olhar para trás, para o passado, para coisas que ferem. É tempo de olhar para Jesus, que é amor, que morreu na cruz do meio, que se deu, que se entregou por mim e por você. E naquela hora eu disse: Senhor, eu quero te obedecer em tudo, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar disposta a pagar o preço que for necessário para poder dar o meu direito de estar ali contigo na tua vinda, ou se o Senhor vem me buscar antes. E o Espírito Santo de Deus dizia ao meu coração que nesse tempo de tribulação, nesse tempo que estamos vivendo, é tempo que nós temos que cuidar uns dos outros, porque é o tempo a qual a palavra nos diz que muitos seriam enganados. E nós temos visto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quantas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, que o mundo está se preparando, que o mundo está muitas vezes se preparando para ficar aqui, e nós temos que se preparar para sair desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados e amadas do Senhor Jesus, é tempo de nós orarmos para que o Senhor Jesus venha sarar a nossa terra. Mas nós somos terra de Deus, como está lá em Crônica, né? Se o meu povo se humilhar. É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. É tempo de nós lançar a nossa ansiedade para o Senhor, aquilo que nos atinge, aquilo que nos aflige. Não dá mais tempo de nós dividir muitas vezes com outra pessoa, porque nem dá agora para as pessoas se reunirem e conversarem à vontade, se expor, desabafar. Mas é tempo de nós lançarmos a nossa ansiedade ao Senhor, porque é Ele que cuida de mim e de ti. Eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, para nós orarmos. Diante da palavra do Senhor nós vamos orar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá, em nome de Jesus, tocar no meu e no teu coração, tocar aonde for preciso para sarar. Eu peço aos irmãos que continuem orando por aqueles que estão acometidos de enfermidade. Tem muitos amigos nossos, queridos, que estão sendo atingidos por enfermidades, mas o Senhor é Deus que livra nós do efeito maligno. Louvado seja Deus. A Vera chegou aqui e dizia: meus dias são poucos na face da terra, irmã Solange. E eu fui orar, né, irmã querida? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: eu sou o Deus da vida, e eu estou dando vida. E quando foi na outra semana, eu fiquei assim tão temerosa, né? Quando eu cheguei aqui, quando eu vi ela entrando de novo, e eu já vi ela mais bonita, e o Espírito Santo dizia: eu estou dando vida, eu estou dando vida. Eu quero te dizer, eu amo este Deus, eu me alegro, porque eu vi Deus falar e cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer nesta noite, você que está em casa, que está, quem sabe, sofrendo de uma enfermidade, eu quero orar por você neste momento, juntamente com a igreja que está aqui. Você que está aqui, ou alguém está com algum problema, em nome de Jesus, quando você chegar em casa, terá uma notícia, e uma boa notícia, porque o Espírito Santo de Deus vai chegar primeiro que você e vai fazer o milagre, porque este ano de 2021 é o ano do meu e do teu milagre. Eu estava uma certa hora da madrugada neste
virada de ano orando, e o Senhor ministrou no meu ouvido que este ano é o ano que nós vamos ver do milagre de Deus na nossa vida. Se tu creres, em nome de Jesus, é profético, o Senhor vai fazer na tua vida um ano do milagre, do sobrenatural, no nome de Jesus. Pai, eu chego na tua presença neste momento, nesta hora de oração, juntamente com a tua igreja, Pai. E eu quero nesta hora, em nome de Jesus, ministrar, Senhor, esta oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha sobre cada um que está aqui, com o avivamento do céu, que o Senhor comece a tocar na alma, no corpo, no espírito, com o teu Espírito Santo, Pai, que nesta hora, em nome de Jesus, aonde tiver um coração com liberdade, dando espaço para o Senhor atuar, que possa sentir a virtude de Deus descendo sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, vai repreendendo todo espírito de Covid na face da terra, vai repreendendo esta praga, Pai, paralisa esta praga, Senhor, tem misericórdia da humanidade, Senhor, arranca o efeito maligno, Senhor, arranca o espírito terrorista que acompanha esta praga, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Aonde tiver, Senhor, um irmão, uma irmã, Pai, pedindo um milagre neste momento, Senhor, alcança agora, Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus eu oro, Espírito Santo de Deus, pela vida, Senhor, de cada um que tem colocado a sua família, pedindo salvação, pedindo libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Arranca os poderes malignos, Senhor, de Satanás, que aprisiona a vida neste mundo, Pai, e traz para te adorar, para te servir na tua casa, em nome de Jesus. Senhor, repreenda, Pai, todo mal que assola a humanidade. Guarda a nossa cidade embaixo do teu sangue, guarda o nosso estado, guarda, Senhor, aqueles a qual tu escolheste, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Abençoa nossos pastores, abençoa, traz o avivamento para a tua obra, traz o teu mover, Espírito Santo, dá mais unção para o teu povo, em nome de Jesus eu clamo aqui neste lugar, Senhor, pelo avivamento do Espírito Santo, para que o Senhor levante homens e mulheres cheios do teu poder, para profetizar, para falar, para, Senhor Jesus Cristo, através do teu poder, milagres acontecer, em nome de Jesus de Nazaré eu oro, em nome de Jesus de Nazaré, eu creio e ministro neste momento sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você que está em casa, em nome de Jesus, receba agora o toque do Espírito Santo sobre ti, ele ministrando no teu ouvido, para que tu possa ouvir a voz dele quando fala, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, e eu te agradeço em nome de Jesus de Nazaré. Só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre.